Todo dia, vemos padrões no mundo ao nosso redor. Eles são evidência do projeto meticuloso e do grande trabalho envolvidos em sua produção. Mas o que dizer dos padrões que não são criados pelo homem, mas que existem na natureza? O que eles revelam? Considere o floco de neve. Esses minúsculos cristais se formam quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, surgem padrões belos e delicados. Analise o padrão de um único floco de neve. As ramificações cristalinas se dividem de novo e de novo em tamanhos cada vez menores. Matemáticos que estudam esse conceito de autossemelhança usam o termo fractal para se referir a uma estrutura com padrão consistente e que se repete em múltiplas escalas. Em que outras coisas na natureza existem padrões fractais? As árvores podem ter certo grau de autossemelhança. O tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos, em brotos e assim por diante. Vemos um tipo parecido de padrão fractal nas folhas de uma samambaia. Um tipo diferente de padrão, mas que também é fractal, pode ser visto na concha do náutilo. À medida que vai crescendo, o náutilo constrói câmaras novas e maiores e celas mais antigas e menores de que não precisa mais. O resultado é uma espiral de natureza fractal, que mantém um formato semelhante à medida que aumenta de tamanho. Padrões em espiral desse tipo podem ser vistos em várias coisas na natureza, das formações de nuvens de um furacão a pequenas conchas na praia. Da disposição das estrelas numa galáxia às sementes de um girassol. De onde vêm esses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com o ângulo específico em que novas estruturas se formam na planta. Esse ângulo, de aproximadamente 137,5 graus, às vezes é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta em um padrão ideal de crescimento compacto que não desperdiça espaço e cria distintos padrões de espiral. Se o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, 140 graus, por exemplo, nós veríamos braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Analisando um pouco mais, percebemos uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. O interessante é que números dessa sequência muitas vezes são encontrados em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números fazem parte da sequência de Fibonacci. Em geral, um abacaxi tem 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral muitas vezes têm um número de pétalas da sequência de Fibonacci. Por que esses números são significativos? À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Curiosos que são, os matemáticos investigaram a proporção de ouro e descobriram que ela pode ser traduzida por um número. É o número de ouro, que foi batizado com a letra grega Φ e vale aproximadamente 1,6180. O que o número de ouro tem a ver com a vida da gente? Vamos continuar nossa viagem e conhecer a história de um outro Leonardo, Leonardo Fibonacci, que viveu por volta do ano 1200. Leonardo nasceu em Pisa e era filho de um comerciante italiano chamado Bonaccio. Por conta do trabalho do seu pai, Fibonacci viajava muito, do norte da África aos países do Oriente. Nessas viagens, ele teve contato com diferentes métodos de fazer cálculos. Fibonacci percebeu que a forma hindu-arábica, os números que nós usamos hoje, era mais prática para registrar quantidades e fazer cálculos que a forma europeia, na qual se usavam letras. Fibonacci escreveu um livro em que explicava o uso dos novos numerais e alguns métodos de cálculo. O livro continha ainda uma coleção de problemas matemáticos, e dentre eles, um problema sobre a reprodução de casais de coelhos.
Todos sabemos que os coelhos se reproduzem rapidamente. E como o Fibonacci era matemático e não mágico, ele propôs a seguinte questão. Um casal de coelhos, eles procriam uma vez por mês. Esses filhotes levam 2 meses para crescer e geram um novo casal de coelhos. Ao longo de 12 meses, quantos coelhos serão gerados a partir de um único casal? Muitos. Uns 100 coelhos. Vou chutar, 40. Janeiro nasceu um casal. Fevereiro, mais 1, mais 2 são 3. Março. Pelo amor de Deus, tem que ter uma calculadora. Os problemas para a matemática não são problemas, são a razão de sua existência. Um problema é um desafio a ser solucionado, uma questão a ser resolvida. A matemática tem um caso de amor com o problema. Fazendo as contas dos coelhos, Fibonacci viu que no primeiro mês temos apenas um par de coelhos. No segundo mês, continuamos com um par de coelhos. No terceiro mês, já são 2 pares. No quarto mês, são 3 pares. No quinto mês, são 5. No sexto mês, são 8. No sétimo, são 13. No oitavo, são 21. No nono, são 34. No 10º, são 55. No 11º, são 89. E, finalmente, em um ano, teremos 144 pares de coelhos. Ufa! O mais interessante disso tudo é que a solução desse problema é uma sequência de números que tem uma propriedade curiosa. A partir do terceiro termo, cada número é obtido pela soma dos 2 anteriores. Dá uma olhada. 2 é igual a 1 mais 1. 3 é igual a 2 mais 1. 5 é igual a 3 mais 2. 8 é igual a 5 mais 3. 13 é igual a 8 mais 5. E assim segue indefinidamente. Essa sequência de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Bom, aqui tem um fato muito curioso. Se pegarmos os números da sequência de Fibonacci, a partir do segundo número, e dividirmos pela própria sequência de Fibonacci, a partir do primeiro número, vamos obter valores que convergem para o número 1,6180, ou seja, o número de ouro. Mais curioso ainda é que algumas plantas e árvores crescem de acordo com a sequência de Fibonacci. Olha só, algumas árvores se ramificam de acordo com os números de Fibonacci. Embaixo um ramo, depois 2, mais acima 3, 5 e por aí vai. Será mesmo coincidência? Provavelmente não é mera coincidência que a natureza tem algumas sequências de números ou alguns números que são fixos em seus organismos. Então, por exemplo, eu sei dizer para você se uma planta é ou não da família do lírio, mesmo que essa planta venha do Japão ou do Nepal e eu nunca a tenha visto, simplesmente por conhecer o número de pétalas ou o número de estruturas sexuais que essa planta tem. Então eu não sei exatamente dizer se a natureza sabe contar, mas sem dúvida ela segue alguns padrões matemáticos, né, dentro de uma organização que permitem com que a gente, como biólogo, reconheça esses padrões e possa lançar a mão deles para organizar essa natureza da maneira que a gente considera mais conveniente. Dentro dessa concha mora um pequeno molusco chamado Nautilus. E é ele mesmo quem constrói sua casa. À medida em que o Nautilus vai crescendo, ele vai construindo um novo quarto para morar. E cada novo quarto é maior que o anterior, exatamente na proporção da sequência de Fibonacci. A espiral da concha do Nautilus tem uma propriedade interessante. Se tomarmos qualquer uma das câmaras e ampliarmos, ela vai se encaixar perfeitamente na câmara seguinte. O animal cresce numa mesma proporção, a proporção áurea. E o mais impressionante é que se todas as câmaras forem aumentadas na mesma proporção, todas elas vão se encaixar nas câmaras adjacentes, e assim por diante. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.